Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Meus irmãos, hoje eu vou fazer uma filmagem um tanto quanto diferente, atendendo a alguns pedidos. Falar um pouco de como nós chegamos ao Grupo Resistência. Eu, mestre Ziza, mais conhecido na capoeira do Rio de Janeiro antiga como mestre Pedro Ziza, discípulo de mestre Rui Henrique, comecei a aprender capoeira muito cedo, nos anos 60, em 1960, melhor dizendo. Eu tinha 9 anos de idade. Morava no interior do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, cidade do Rio de Janeiro. E por lá conheci o senhor Zacarias, que era um sargento do Fuzileiro Naval, que jogava capoeira. E quando me dirigi a ele para aprender sobre capoeira, ele, em princípio, relutou em me ensinar, falou que não queria me ensinar. Eu, nessa época, estudava no Colégio Afonso Celso, que hoje é uma universidade. E assim vim. Nos mudamos para Madureira, num bairro chamado Bento Ribeiro. E ali eu comecei a conhecer a capoeira do Rio de Janeiro. E como eu andava muito misturado com esse negócio de escola de samba, Império Serrano, Mangueira, essas coisas, eu comecei a conhecer a capoeira do Rio de Janeiro e as rodas de pernada carioca. E foi quando, então, eu conheci o mestre Zé Maria, que dava aula no Império da Tijuca. E também dava aula numa academia chamada CPTF. E ali eu conheci mestre Rui Henrique e mestre Canela. Já sabendo um pouco de capoeira, fui morar no Engenho Novo. E lá, o mestre Canela, era cordel azul ainda, né? Começou a dar aula para um grupo de pessoas e eu comecei a fazer parte do grupo dele. Devido a uma divergência entre eu e ele, na década de 70, no início da década de 70, eu fui treinar com o mestre Rui Henrique, lá em Parada de Lucas, no lugar chamado Caixote, onde até hoje o mestre dá aula lá. E estou com o mestre Rui desde essa época. Desde 1970 eu sou discípulo de mestre Rui. O grupo do mestre Rui nessa época chamava-se Sesc Centenário. Depois, então, nos unimos e fundamos, ele, eu e mestre Bené, fundamos o grupo Iuna, na junção de dois grupos, Sesc Centenário e Berozan, que era o grupo do mestre Bené. E assim fizemos. O mestre Rui, por um problema particular, teve que se ausentar, eu era o vice-presidente do grupo, assumi a presidência do grupo. Entretanto, começou a haver uma certa divergência entre os alunos de mestre Bené, entendeu? E os meus alunos e mestre Bené também. Então eu falei para mestre Rui que nós iríamos fazer uma eleição, que eu não estava a fim de me apurrinhar para eu ter que ficar indisposto com pessoas que eu gostava. Fizemos a eleição, então o mestre Bené ganhou a eleição do grupo Iuna. Então eu me senti mais à vontade e fui conversar com o meu mestre, que eu jamais tomaria uma decisão sem que fosse conversar com o meu mestre. Conversei com o meu mestre e falei com ele. Falei, mestre, olha só, está havendo muito problema, muita divergência, eu não estou mais vendo a nossa filosofia dentro do grupo Iuna, eu vou formar o meu grupo. Então eu vou deixar de usar a bandeira do grupo Iuna, mas eu vou continuar sendo Iuna. Onde tiver o senhor, eu estarei como Iuna. E o meu primeiro evento que fiz sem a bandeira do Iuna foi com a bandeira do grupo Bonfim de Capoeira, do mestre Deraldo Zé Grande. Tanto é que eu fui lá em Bom Sucesso conversar com o Zé Grande. E quem me ajudou nessa tarefa foi o mestre Soldado, este que hoje anda com o mestre Mário Buscapé para todos os cantos. Então, os meus alunos, conversando com eles, eu dava aula em Copacabana e no Catete, numa
academia em Copacabana e numa academia de balé clássico no Catete, academia de balé clássico Johnny Franklin. A academia de Copacabana fechou, porque o dono da academia fechou a academia, e nós continuamos no Catete, lá na academia Johnny Franklin. Então nós nos unimos, um grupo, eu, Puma, Paçoca, Falecido Caixote, Vitor Paraqueda e outros, que eu não me lembro o nome agora. E começamos a alinhavar e eu falei, ó, eu quero montar um grupo. Eu quero montar o grupo do nome de Resistência. Entendeu? Que é um nome impactante, porque eu queria isso. Eu queria que fosse um nome em que todo mundo falasse nele. Direto ou indiretamente. Alguém falando em Resistência, está falando no Resistência. Também queria um símbolo que impactasse também. Então eu fiz uma pesquisa e cheguei à águia. E ali chegando, eu vi todo o histórico da águia. Então eu fiz o símbolo do grupo com a águia pousada sobre um berimbau. O primeiro símbolo não foi uma águia. Eu fiz um concurso interno, ninguém fez, e o menino, que era coreógrafo da Academia de Balé Johnny Franklin, desenhou o primeiro símbolo, que não era uma águia, era um condor. Então, assim começa a história do Resistência, que será contada em alguns capítulos. Esta é a primeira narrativa sobre o Resistência.